Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa Escola de Formação São João 23, em nossa Reitoria de São Miguel, aqui em Arco Verde, na cidade de Arco Verde, Diocese de Pesqueira, no estado de Pernambuco. Estamos reunidos para mais uma noite de encontro de estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Eu sou o Padre Edson Rodrigues, reitor desta reitoria, e temos esse compromisso com você toda segunda e toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Passamos uma hora estudando os conteúdos relativos ao Catecismo da Igreja Católica. Toda semana estamos juntos. Saúdo a você que está comigo nesta noite, a você que está chegando agora, a você que está vindo a primeira vez na nossa escola, acessando as nossas redes pela primeira vez nesta escola. Saúdo a você de perto, de longe, de qualquer lugar que esteja conosco. Nós estamos estudando, então, como já lhes falei, os conteúdos relativos ao Catecismo da Igreja Católica. Vamos iniciar, então, o nosso encontro, como sempre fazemos, pedindo a Deus que nos abençoe, nos ilumine e nos mande o seu Espírito, para que a sua luz, iluminando as nossas consciências, nos ajude a entender melhor os mistérios da vida de seu Filho, pregados, doutrinados pela sua Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São João 23, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos nessa nossa aula. Deixa eu só situar vocês onde é que nós estamos aqui. Nós estamos no parágrafo 3º do nosso catecismo, dentro da profissão de fé. A partir do número 512, nós vamos iniciar hoje o estudo sobre os mistérios da vida de Cristo. Esse é um capítulo muito importante do catecismo para a gente entender os desdobramentos da catequese da igreja, depois no catecismo, nos números que se seguem, nos parágrafos que se seguem, nos itens seguintes. Por que esse capítulo é importante, esse parágrafo é importante? Porque ele vai abordar exatamente a dimensão da vida de Jesus como mistério, Jesus na sua infância, Jesus na sua vida pública, Jesus na sua vida oculta. Tudo que Jesus fez. O catecismo começa dizendo que nem tudo que Jesus fez está de fato nos evangelhos. Não daria para narrar tudo o que Jesus fez nos evangelhos. Primeira coisa que a gente vai ter que entender na aula de hoje é o que significa a palavra mistério. Aqui no contexto do catecismo é diferente do que a gente entende no contexto popular. Como é o contexto popular? Quando a gente fala em mistério, se diz sempre assim, não, isso ninguém pode entender, isso ninguém mexe, é um mistério, é uma coisa insondável, é uma coisa que ninguém pergunta, ninguém questiona. Né? Quando a gente quer dizer que a coisa está assim, oculta, que não tem acesso, se diz isso aí é um mistério, ninguém vai mexer em nada. No contexto do catecismo aqui, e teologicamente falando, mistério não é simplesmente uma coisa oculta, insondável, inacessível. Aqui no contexto de Jesus, o mistério maior é a presença dele no meio do seu povo, nosso meio, ele sendo Deus, Filho, vir ao encontro da humanidade. Isso é um grande mistério, não como coisa oculta, não como coisa insondável, mas pela grandeza do ato e do fato, é um mistério. Por isso o catecismo começa falando sobre os mistérios da vida de Cristo, a partir do ponto 512. E vai dizer que o nosso credo, ele fala apenas
da concepção de Jesus, do nascimento, da sua Páscoa, que inclui paixão, crucifixão, morte, sepultamento, descida aos infernos, ressurreição e ascensão, é o que o credo diz exatamente sobre Jesus. A gente professa exatamente sobre Jesus isto, né? Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. É o que a gente professa no credo e nada mais do que isso a gente tem na nossa profissão. Acontece que a vida oculta e a vida pública de Jesus, o credo não enumera isto, né? A não ser aquilo que diz respeito à encarnação e à paixão, a Páscoa de Jesus, que vem iluminar toda a vida de Jesus. Portanto, o primeiro momento para nós é este. O que é importante saber dentro de Jesus, no mistério da vida de Cristo? Os dois grandes momentos da vida de Jesus, e em torno desses dois grandes momentos giram os demais. Os dois grandes momentos, segundo o Catecismo, a encarnação e a Páscoa. Por isso que o Natal e a Páscoa são duas festas que têm grande importância na igreja e elas são como que os dois pilares da liturgia. Em torno do Natal e da Páscoa, as duas maiores festas da igreja, giram todas as outras festas da igreja, inclusive a do seu padroeiro, da sua padroeira. Na verdade, as grandes festas da igreja, as duas maiores são essas, que a gente celebra o mistério do nascimento da vida biológica de Jesus no Natal e o nascimento de Jesus para a vida a partir da Páscoa, a vida sobrenatural, a vida na eternidade. Então é importante lembrar, para estudar o restante do catecismo, não perder de vista isso. Natal e Páscoa são as duas colunas que sustentam, inclusive, a liturgia da igreja. O que a gente celebra ao longo do ano é aquilo que a gente chama de mistério pascal, né? Que inclui a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que só aconteceu por conta da encarnação. Então nós temos o Natal e a Páscoa, as duas grandes colunas, tanto do ensinamento da igreja quanto da própria liturgia. Por isso o catecismo começa elencando esta ideia do Natal e da Páscoa. E a catequese, diz o texto, conforme as circunstâncias, vai desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. De que maneira? A vida de Jesus, os mistérios da vida comuns, os fatos comuns do mistério da vida de Jesus. Depois, os mistérios da sua vida oculta e depois o mistério da vida pública, que são exatamente os conteúdos desse parágrafo. Os fatos comuns da vida de Jesus, Jesus da sua vida oculta e Jesus da sua vida pública. Só para a gente entender, isso vai ser conteúdo do nosso curso de liturgia semanal que vamos inaugurar no dia 22 deste mês. Cada sexta-feira vamos ter sempre um conteúdo, não é uma aula propriamente, mas é um vídeo que vamos fazer sempre, orientando as equipes de liturgia para a celebração do domingo seguinte. Toda sexta-feira a gente vai ter esse conteúdo, orientando como celebrar, como preparar a celebração do domingo seguinte. Você vai acompanhar com a gente nos nossos canais. Mas só para orientar um pouco nessa linha, quando a gente celebra o tempo comum da igreja, agora mesmo estamos celebrando o tempo comum. E hoje nós temos uma festa especial, que é a dedicação da Basílica de São João do Latrão. Essa basílica é celebrada porque foi a primeira igreja, a primeira basílica construída no mundo, né? E ela tem um sentido muito especial, porque nela também ocorreu um fato muito especial, que foi uma imagem de Jesus que verteu sangue. Então, nessa Basílica de São João do Latrão, né, onde tem duas igrejas dentro dela, duas capelas dedicadas a São João Evangelista e a São João Batista, a igreja celebra hoje a festa dessa igreja como símbolo da unidade, né? Basílica é o lugar que vem de Basileus, que é a sede do rei. Então, a igreja celebra a fundação da Basílica de São João do Latrão, lembrando também que nós somos igreja, e por sermos igreja, somos chamados também a ser esse edifício espiritual que Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Pois bem, partindo dessa ideia, então, vamos seguindo o nosso estudo, vendo agora a vida de Jesus como um mistério. E não é um mistério, repito, acesso, não é mistério por isso, mas é mistério à medida que o Deus
onipotente, quis morar no meio dos pecadores. Quis se fazer um de nós. Como diz o prefácio da igreja, Santíssimo quis habitar no meio dos pecadores. Esse é um mistério. Essa é a grandeza do Deus no meio de nós. Como diz São Paulo, em tudo igual a nós, menos o pecado. Pois bem, eu estou no ponto 514 do Catecismo, nesta edição aqui, que você deve ter em casa ou no seu PDF, você baixou da internet, enfim. No ponto 514, ele vai dizer que muitas coisas que as pessoas têm curiosidade de saber sobre Jesus não estão nos evangelhos. É bom entender que Jesus, sendo homem, ou seja, pertencendo ao gênero humano, teve uma vida comum, como tantos judeus de sua época. Morou numa casa, teve pai, teve mãe, viveu entre as pessoas, conversou com as pessoas. Não é que Jesus veio para ficar trancado num gabinete e filho de Deus, e ali tem que marcar a hora, e tem que marcar a agenda, e tem que não sei o quê. É até uma lição para a gente como padre, que fica às vezes se agendando muito para que o povo possa falar com a gente. A gente precisa ter cuidado com isso, porque Jesus não teve nada disso, e a gente às vezes fica inventando essas situações. Para falar com o padre tem que agendar tal hora, tem que agendar tal hora. Claro que a gente deve ter uma organização de horário, né? Uma organização de horário. Porém, não com esse rubricismo e essa burocracia, quando a gente percebe que Jesus foi muito mais simples, não tinha nada disso para quem queria falar com ele. Mas o texto vai dizer que quase nada é dito sobre a vida de Jesus em Nazaré. E mesmo grande parte de sua vida pública não é relatada. São João vai dizer que aquilo que foi escrito no Evangelho foi para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus. É claro que Jesus viveu muito mais coisas do que o que está no Evangelho, porque a função dos evangelistas, que a gente pode pensar até assim, não, estava lá Mateus atrás de Jesus com um lápis e um caderno, anotando tudo que ele fazia para escrever. Não era essa função jornalística. Tanto é que os evangelistas só vieram escrever os evangelhos tempos depois que Jesus morreu. O primeiro evangelho a ser escrito foi de Marcos, no ano 70 depois que Jesus morreu. Então, provavelmente, 70 anos depois, quando você vai escrever uma história daqui a 70 anos para frente, muita coisa vai ficar perdida no tempo, porque quem está vivo ali ainda para contar algumas situações está, e quem não está, acabou. Se perdeu a informação. Então, São Marcos vai contar a partir de escritos, porque Marcos não conviveu com Jesus. Ele não foi apóstolo com Jesus, ele é evangelista. Ele escreveu ao ano 70 com base no que colheu da comunidade a partir deste homem Jesus de Nazaré. Isso faz parte de um curso bíblico que a gente tem para estudar também, inclusive é uma perspectiva da nossa região pastoral Arco Verde, que definiu sábado passado explorar, no bom sentido, a palavra de Deus para estudos, aprofundamento com os nossos leigos. Nós vamos montar para o ano que vem, vai ser a prioridade de nossa região, valorizar a palavra a partir dos círculos bíblicos e estudos bíblicos. Então isso aí é um projeto que vai surgir no começo do ano, a partir das aulas bíblicas que a gente vai ter. Mas só para lembrar que os evangelistas não eram repórteres, não eram pessoas que estavam atrás de Jesus com uma câmera ou com um lápis e um papel, anotando tudo e vamos escrever tudo aqui. Até porque não daria para escrever tudo, diz São João. Mas não estão nesse livro, diz São João. É o que vocês creem que Jesus é Filho de Deus e ganhem, por isso, a vida eterna. Então, o Catecismo vai lembrar que os evangelhos foram escritos por pessoas, homens que estiveram entre os primeiros a ter fé. Isso é importante que a gente lembre a partir do Evangelho de São Marcos, do capítulo 1. Eles queriam compartilhar esta fé com os outros, diz o Catecismo. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, eles puderam ver os traços do seu mistério, toda a vida terrena, e assim, desde os panos que envolveram Jesus da manjedoura, até o vinagre, diz o Catecismo, dado a ele na cruz, o sudário que envolveu o corpo de Jesus da ressurreição, tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério. Se você for olhar no seu catecismo, a palavra mistério está escrita com letra maiúscula, para fazer exatamente a diferença daquilo que eles disseram no começo, que não é uma vida, não é uma questão de ocultismo, de a gente não ter acesso, de ninguém se perguntar, ninguém fazer nenhum questionamento.
não buscar saber, porque não tem jeito de saber. Tem. O mistério aí tem outro sentido que a gente já explicou. Por meio de seus gestos, de seus milagres e suas palavras, Jesus foi revelando a sua divindade e, naturalmente, a sua humanidade, diz o catecismo, aparece como sacramento do Pai. De tal maneira que Jesus é aquele que traduz ou traz em si o sinal de sua divindade e da salvação. Aquilo que havia de visível em sua vida terrestre aponta para o mistério invisível da sua filiação e da sua missão redentora. É muito importante entender isso. Jesus entra então na história da humanidade a partir desse mistério que ele é, trazendo do céu a figura da expressão daquilo que é o amor de Deus Pai. Deixa eu só checar aqui quem é que está com a gente, já participando conosco das aulas, desta aula de hoje, para a gente registrar aqui algumas presenças que por acaso estejam conosco por aqui, né? Matilde Vilar, né? Bete Freitas, Graça, Audécia Almeida Tenório, Sandra Maria, e assim vamos registrando as presenças que estão aqui conosco na aula de hoje. Deixa eu só afastar aqui que a minha cruz toda vez atrapalha o nosso microfone. Bom, e aí nós vamos para o ponto 516, entendendo então que Jesus, que a vida de Jesus é esse mistério com M maiúsculo, a gente vai para o ponto 516, que fala o seguinte, falando sobre a questão dos traços comuns dos mistérios de Jesus, o que é que ele apontou, o que ele apontou para a humanidade como mistério, como traço comum de sua presença, como mistério do Pai. Veja, nós vamos ter o seguinte, Jesus disse, quem me viu, vê o Pai. E o Pai vai dizer, este é o meu Filho amado, nele ponho todo o meu bem-querer. Diz o catecismo que os mínimos traços dos mistérios de Jesus manifestam o amor do Pai. Então é muito importante a gente fazer essa compreensão de que Jesus é a tradução, vamos usar uma palavra bem assim, humana nossa, Jesus é a tradução do amor do Pai no mundo. Se a gente quiser saber como é que Deus ama, como é que Deus pensa, como é que Deus age, como é que Deus interpreta a humanidade, a gente olha para Jesus. Porque por muito tempo ficou o povo aí querendo criar confusão, dizendo que o Pai é que é Deus, Jesus é filho de Deus apenas, não é Deus. Não, isso foi heresia proclamada lá atrás, que os concílios já rebateram. E disseram com toda clareza que o Filho de Deus é Deus Filho, no mistério da Trindade. Então Deus Pai é tão Deus quanto Deus Filho, que é tão Deus quanto Deus Espírito Santo. Não tem confusão quanto a isso, né? Se a gente quiser olhar para Jesus apenas como vamos dizer, o Filho de Deus que é Pai, sem que Jesus seja Deus ao mesmo tempo, vai ficar difícil. Ele é Deus Filho. Por isso o catecismo vai dizer que toda a vida de Jesus é mistério de redenção. Redenção. Na encarnação, Jesus se faz pobre, nos enriquece por sua pobreza, em sua vida oculta, que por sua submissão serve de reparação para nossa insubmissão, e em sua palavra purifica os seus ouvintes, em suas curas, em seus exorcismos, pelos quais assumiu nossas dores e carregou as enfermidades, em sua ressurreição, pelo qual nos justifica. Aqui estão os traços comuns da vida de Jesus. Numa palavra mais simples, desse ponto do 517, o que Jesus veio fazer aqui não foi dar um passeio na face da terra. Não foi apenas olhar aqui para subir para o Pai e dizer, olha, lá está assim, está assado, o ser humano está assim. Não, não. O projeto de Jesus, ou de Deus na pessoa de Jesus, não foi simplesmente para vir aqui olhar o mundo. Todas as atitudes de Jesus traduzem o Pai em seu amor infinito e em sua misericórdia. Por isso, esses traços são bonitos, porque apresentam Jesus sempre amoroso
e misericordioso, em várias situações diferentes. Se você for ler os 4 evangelhos, passando pelos 4 evangelhos, você vai perceber todas as atitudes de Jesus, elas são voltadas para o outro, a outra pessoa, o ser humano fora dele, que chama-se alteridade. Alter, do latim, o outro. Alteridade é a capacidade que eu tenho de pensar em outra pessoa, me preocupar com outra pessoa, ter a condição de saber que o outro me interessa. O bem do outro deve ser o meu bem. Ou seja, aquilo que eu desejo para mim, eu quero também para os outros. Isso é alteridade. O que Jesus fez aqui nada mais foi do que trazer uns gestos e atitudes de alteridade. Não veio para si, veio para o gênero humano. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo que Jesus fez, disse e sofreu tinha um objetivo, que era restaurar a dignidade do homem caído pelo pecado. Então aqui nós chegamos ao ponto chave da situação. O que Jesus veio fazer aqui? Dar ao ser humano, trazer de volta a sua dignidade perdida pelo pecado lá atrás. O antigo Adão, que inseriu no mundo o pecado, junto com Eva, é substituído pelo novo Adão, que é Jesus, que trazendo de volta a salvação, trazendo a salvação para o ser humano, devolve a esse ser humano a dignidade. Numa palavra mais simples ainda, Deus me ama? Sim, por causa de Jesus. Deus me quer salvo? Sim, por causa de Jesus. Deus tem apreço por mim por causa de Jesus. Foi Ele que, pagando na cruz o preço da salvação e apagando os nossos pecados, foi Ele que nos deixou diante de Deus numa atitude confortável de filhos muito amados. Sem Jesus, nós seríamos criaturas. Em Jesus, nós somos essa bonita missão e vocação ao mesmo tempo. Eu vou repetir. Sem Jesus, a gente seria criatura de Deus, tal qual ou tais quais os bichinhos e animais que andam por aí, plantas, etc, etc. Por causa de Jesus, nós somos filhos. Diz São Paulo, filhos adotivos. Nós somos filhos no Filho. E se somos herdeiros, ele é herdeiro, somos co-herdeiros da vida divina, diz São Paulo. Nós somos co-herdeiros, ou seja, o céu nos aguarda por causa dele. Deus nos quer junto dele por causa de Jesus. Então é toda uma relação de mistério que existe, e aí você já entendeu que mistério não é oculto, coisa oculta, mas é a presença de Deus no meio da gente. Eu quero aqui pegar com você, no ponto 518, esse texto bonito, que é exatamente o texto de Santo Irineu de Lyon, que está no nosso catecismo aqui, dizendo assim: quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens. Em síntese, ele nos proporcionou a salvação de tal maneira que aquilo que havíamos perdido em Adão, lembra que falei do Antigo Testamento? Sermos a imagem e semelhança de Deus, nós recuperamos isto em Jesus. Exatamente por isso, Jesus passou por todas as idades da vida, assim restituindo aos homens a comunhão com Deus. Aquilo que disse a vocês agora há pouco. O que a gente perdeu, o que a gente perdeu lá atrás no Antigo Testamento com o pecado? A dimensão de imagem e semelhança de Deus. O ato foi tão grave, tão grande, que precisava ter um ato muito maior e muito mais sério para fazer isso. Então, o pecado lá foi feito, restaurado por um ato muito maior, que foi a morte de Jesus. O pecado lá do Antigo Testamento veio por uma árvore de madeira. O pecado do Novo Testamento, no Novo Testamento, foi apagado por alguém que morreu numa árvore de madeira, numa cruz.
Esse é o grande mistério, e é bonito ver isso de modo tão expressivo na vida dos nossos irmãos e irmãs. Aí vem, ainda fechando o ponto primeiro, no ponto 519, a nossa comunhão com os mistérios de Jesus. Claro que tudo isso que Jesus viveu, desde a sua encarnação até a subida aos céus, não foi para ele. Não foi para ele vir aqui e mostrar o rosto de Deus, somente para dizer, olha, Deus está preocupado com vocês, por isso me mandou aqui. Ele veio por causa do gênero humano. Então, lógico que todo o mistério de Jesus diz respeito à humanidade. O catecismo vai dizer assim: toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e constitui o bem de cada um. Jesus não viveu sua vida para si mesmo, mas para nós, desde a encarnação até a morte e sua ressurreição. E, estando ele vivo, intercedendo ainda por nós, e tudo que sofreu e viveu, ele permanece para sempre na presença de Deus, intercedendo em nosso favor. Isso mesmo. A prova clara disto, de que Jesus veio por nossa causa, homens e mulheres, é que Deus quis que ele viesse como homem, como ser humano. Aprove a Deus exatamente isto, que Jesus vindo na condição humana, já deu a entender claramente que o ser humano para Deus é especial, é muito especial. E por isso, toda a vida de Jesus se volta para nós. Olha que privilégio tão grande, né? Você saber que Jesus veio porque pensou em nós. Pensou em mim, pensou em você. E quis salvar a mim, quis salvar a você. São Paulo vai dizer isso. Jesus, sendo Deus, não fez disso um motivo de vanglória, de exaltação, de se arvorar. Pelo contrário, diz São Paulo, humilhou-se e se fez obediente até a morte e morte numa cruz. Por isso Deus o exaltou de tal maneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome e a este nome todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra. É bonito então perceber que a vida de Jesus é por causa do ser humano. No ponto 520 diz assim: Jesus se mostra como o homem perfeito, o modelo, exatamente o modelo. É aquele que vem para ser para nós o modelo de ser humano. Por que Jesus é modelo de ser humano? Só porque é Deus? Não. Mas é porque a sua humanidade vem junto à sua divindade. E o divino de Jesus diviniza o humano nosso. E aí que se torna o homem perfeito, se torna o modelo para todos nós. Tudo que Jesus viveu foi para que a gente pudesse vivê-lo com ele e nele, para que ele vivesse em nós. Tanto é que depois de ir embora, nos deixou ainda, achou pouco que fez, e ainda deixou para nós o sacramento da Eucaristia como presença dele no pão consagrado, para nos alimentar e nos acompanhar o resto da vida. É muito amor presente. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo o gênero humano. Nós somos chamados a ser uma única coisa com Ele. Ele nos faz partilhar, comungando, como membros de seu corpo, de tudo que Ele, por nós e com o nosso modelo, viveu em sua carne. Ou seja, Jesus é aquele que está ao nosso dispor, como nosso modelo, presente em nossa vida para sempre. Tem um texto bonito aqui no Catecismo, que é esse texto de São João Eudes, que vai dizer assim: nós devemos continuar e realizar em nós os estados e os mistérios de Jesus e pedir a Ele, muitas vezes, que os complete e realize em nós e em toda a Igreja. O Filho de Deus deseja conceder certa participação e realizar como que uma extensão e continuação dos seus mistérios em nós e em toda a sua Igreja pelas graças
que quer nos comunicar e pelos efeitos que quer operar em nós por esses mistérios, por estes meios, quer realizá-los em nós. Que coisa linda que São João Eudes diz. O que é? Né? A igreja chamava isso de alter Christus, ser outros Cristos para o mundo. São João Eudes vai dizer, nós somos chamados a dar continuidade, porque Jesus quer participar e realizar uma extensão de continuação do que ele fez. Do jeito que eu fiz, vocês também podem fazer, disse ele no Evangelho. Vão, continue a missão. Eu estou subindo para o céu, eu estou indo embora, mas vocês vão seguir no mundo como sinais meus e o Espírito Santo vai acompanhar vocês para fazer isso. Isso é tão bonito e tão profundo que se a gente como igreja tomasse consciência disso, a gente não ficava restrito a um batismo apenas. E achando que porque é batizado é católico e porque é católico tem que ir para uma missa. Somente não. A vida de toda pessoa cristã, a vida de todo ser humano cristão, ela é convidada a ser um reflexo de fato da vida de Jesus. Você pode até dizer, mas padre, mas isso é quase impossível, porque Jesus era Deus, a gente é pecador. Sim, pois é. Aí que está. Vamos viver eternamente nessa situação, o pecado querendo tomar conta de nós e a gente superando o pecado. Aí está a luta, está o embate espiritual da situação. Nós nos esforçando para superar as realidades difíceis, os pecados. Jesus, com a sua graça, vindo ao nosso encontro, nos ajudando para isso. E a gente sendo o sinal dele no mundo. Essa é a missão de todo batizado. Essa é a missão de toda pessoa que foi batizada e tem na vida a presença de Jesus em seu coração. Quando o povo diz assim, eu sou muito pegado com Deus. Pegado com Deus significa que Jesus deve estar no coração humano. E estando no coração humano, haveremos nós de não expulsá-lo pelo pecado, porque Jesus também não fica no coração que não quer. De quem não quer, de forma alguma. Ele não vai forçar. Vamos lembrar o Apocalipse de São João? Estou procurando onde é que eu entro. Vou batendo de porta em porta. Se alguém me acolher, eu entro e a gente vai fazer uma refeição juntos. Ou seja, na intimidade estaremos juntos. Se não. Por isso que aí se entende, porque é que tem tanta gente batizada, como o povo diz, por que fulano é tão batizado e é tão ruim? O mesmo Espírito que a gente recebeu no batismo, aquela pessoa também recebeu. O que faltou aí? O que aconteceu? Que a gente enveredou por um caminho buscando ser correto e o outro não. Porque ele não deu espaço a que o Espírito agisse. Não deu espaço para que Jesus chegasse. Isso explica porque Jesus não força ninguém. Não entra em coração a pulso, não vai no coração das pessoas para dizer, olha, deixa eu ficar aqui, eu quero ficar aqui de todo jeito. Não, não necessariamente não, de forma alguma. Quero abraçar a Teinha lá no São Cristóvão, a Cristiana Pereira, a Camille Vitória e a Seu Caetano, que está também acompanhando a gente nesta aula. Eu estou aqui acompanhando os comentários que estão sendo postos aqui das pessoas que estão comentando no Facebook, para que a gente possa ir acompanhando e saudando a vocês. Obrigado pela companhia, obrigado por estar conosco nessa aula de hoje. Bom, nós passamos então para um ponto número 2, os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Veja, o catecismo vai tratar, que sempre foi uma coisa muito, assim, muito curiosa saber sobre a infância de Jesus, que só é narrado na Bíblia até os 12 anos. Por quê? Porque os outros anos, até os 30 anos, esses 18 anos, a Bíblia não conta nada sobre Jesus. Você não vai encontrar nada na Bíblia sobre Jesus, dos 13 aos 30. Por que esse silêncio? Por que os apóstolos, os evangelistas, não fizeram questão de relatar fatos da vida de Jesus? Há várias explicações para isto, e uma delas é esta. Provavelmente, Jesus teve uma vida muito comum como qualquer outra pessoa. Como a sua vida, seu ministério veio se manifestar de modo mais intenso
após o batismo. Então, aos 30 começa o relato de Jesus no batismo, né? Aos 30 começa o relato de Jesus no batismo. E a partir daí, toda uma realidade que se expressa na vida de Jesus. Provavelmente esses 18 anos de Jesus aí, nesse meio, foi uma vida comum, sem muitos destaques da sua vida. Viveu a sua vida em Nazaré, com a sua mãe, com o seu pai adotivo José, depois foram para Cafarnaum, quando José morreu, foi para Cafarnaum. Foi uma vida comum de Jesus, de tal sorte que não era possível que Jesus, então, o Evangelho narrar todos os nossos fatos que estavam na vida de Jesus dentro do seu Evangelho. Mas vamos lá, os mistérios da vida oculta de Jesus. Aí o catecismo começa falando sobre a preparação. A vinda de Jesus foi preparada. Veja bem, quando se tem notícia da gravidez de uma pessoa, de uma mulher, aquela casa ali fica feliz, e que bom, e vai ser menino, vai ser menina, começa toda a discussão, e começam os preparativos dos 9 meses. Começam os preparativos. Dependendo se é menino, se é menina, ela vai, compra as coisas, ajeita, prepara o quarto, isso, e compra aquilo, enfim. Há uma preparação para a chegada de alguém. E quando nasce, todo mundo fica feliz, e enfim. O que acontece? Jesus a sua vinda foi preparada, e diz o catecismo, foi preparada a partir de ritos, sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, lá no Antigo Testamento, que tudo, diz o catecismo, vai convergir para a pessoa de Jesus. Tudo vai convergir para a pessoa de Jesus. Então, quando a gente lê as passagens do Antigo Testamento, a gente lê com um olho no Novo Testamento, na pessoa de Jesus. A de ontem, por exemplo, a sabedoria, em função do próprio Jesus, que mais tarde seria a sabedoria de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, a rainha Esther diante do rei, né, no dia de Nossa Senhora Aparecida, a primeira leitura é exatamente esta, a rainha Esther diante do rei, o rei se agrada da rainha e pede a ela que peça qualquer coisa. Este rei faz referência à pessoa de Jesus. Quando a gente vê Davi, lá no Antigo Testamento, não é que Davi é Jesus, é uma prefiguração de Jesus no Novo Testamento. Por isso que muitas vezes no Novo Testamento, Jesus é chamado de filho de Davi, por ser da descendência de Davi. Então, assim, a vinda de Jesus foi preparada, diz o texto, né? Foi preparada pelos profetas que se sucedem em Israel, e muita gente ficou à espera, os pagãos, ficou todo mundo na expectativa desta vinda. O profeta Isaías chega a dizer: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, Deus conosco. E isso quase 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Então, ao longo dos tempos, foi se trabalhando, isso a gente já viu inclusive no catecismo lá atrás, foi se preparando este momento. E chega ao ponto que nasce João Batista, que é o último dos profetas, que vai anunciar Jesus, né? Como precursor. João é o precursor. Precursor é aquele que prepara o caminho. A palavra precursor é exatamente isso, que faz o caminho antes, prepara o caminho para quem vem. E diz: ele foi enviado para preparar o caminho de Jesus, profeta do Altíssimo, e vai dar todas as características de João, que desde o seio de sua mãe encontrou alegria em ser amigo do noivo que designa como Cordeiro de Deus. Com o espírito e com o poder de Elias, ele dá testemunho dele por sua pregação, seu batismo, conversão e martírio. Fala sobre João Batista, esse ponto 523, e da grandeza de João na vida de Jesus. O último dos profetas, portanto, ele anuncia antecipadamente a vinda de Jesus, apontando logo depois como o Cordeiro de Deus. E aí, isso a gente vai vendo desde a liturgia do Advento, a igreja atualiza a espera do Messias, que é a mística que a gente vive,
no Advento, que vai começar dia 29 deste mês, né? Dia 29 deste mês a gente começa um novo tempo na igreja, um novo ano litúrgico, o ano B, assim chamado, com as passagens dos evangelhos de São Marcos a partir do próximo dia 29. Dentro do tempo comum, especificamente, a gente vai estudar isso na formação litúrgica que faremos a cada semana, toda sexta-feira. Então, nesse contexto nós vamos ter o Advento, que vai tratar dessa questão da vinda do Messias, da expectativa do Messias, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o que nos fala o São Romano, né? Que diz assim: hoje a Virgem traz ao mundo o Eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela, pois vós nascestes por nós, menino, Deus eterno. Esse já é um texto para a noite de Natal. Então veja, a preparação é feita para chegar ao tempo natalino, desembocar na festa de Natal. Tornar-se criança, diz o texto, em relação a Deus, é a condição para entrar no reino. Para isso é preciso nos humilharmos, nos tornarmos pequenos, mas é preciso também nascer do alto, nascer de Deus. E o mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio. Qual é o intercâmbio? O divino assume o humano e o humano se diviniza por esta encarnação. Olha que texto lindo que está aqui posto na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, a gente reza assim: admirável intercâmbio, o Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem e, feito homem sem intervenção do homem, nos doou a sua própria divindade. Jesus se torna gente, divino se torna humano, e nós humanos nos tornamos divinos por causa de Jesus. Não é lindo isto? Não é uma preciosidade de catequese na igreja? Não é uma riqueza o catecismo da Igreja Católica? Quantos católicos desconhecem isto? E por isso ficam com a fé às vezes incipiente, apegados a superstições, a certas bobagens que tem por aí, a certos devocionismos estranhos, a certas coisas ligadas à fé que não tem nada a ver com a fé. Você está lembrado da história do cabelo do anjo da Bíblia? Imagina se uma pessoa esclarecida no catecismo vai dar ouvidos a uma história daquela, a ponto de tomar uma água com o cabelo, por isso, por aquilo. Jamais. É por isso que a gente tem a Escola de Formação Permanente, que é exatamente para oferecer aos leigos e leigas a compreensão mais aclarada da doutrina da Igreja Católica. Um católico que conhece a doutrina, ele não se deixa levar por certas bobagens por aí fora. Que a gente tem de gente prometendo o céu, isso e aquilo outro, com a maior facilidade do mundo. Se a pessoa for instruída, for orientada no catecismo da Igreja Católica, jamais vai acreditar nessas coisas. Jamais vai acreditar num sabonete que tira o demônio do corpo, jamais vai acreditar num cabo de vassoura, numa vassoura ungida que vai tirar o demônio de dentro de casa. Jamais vai acreditar numa toalha molhada de suor de um pastor que vai salvar uma pessoa. Jamais. Porque não é por aí. Para nós católicos, nós temos uma doutrina sólida. Sólida. A doutrina nossa é sólida. Absolutamente. A gente não vive aí de superstições e de invenções. Não. E aí que é importante para nós católicos termos essa consciência muito clara. A gente não vive de superstições. Nós temos uma doutrina com base no próprio Evangelho, que tem a sua solidez e afirma coisas extremamente positivas e verdadeiras. A Igreja Católica não vive dessas coisas, dessas invenções que tem por aí. Traga isso, faça isso, que você vai ganhar isso, como se fosse Deus fosse um Deus de troca. Se você fizer isso para Deus, Deus lhe dá isso aqui. Isso é bobagem. A gratuidade de Deus não pede nada de nós. Nada de nós, absolutamente.
Quando você encontrar dentro da igreja ou até fora dela alguém pregando coisas desse tipo, faça isso para Deus, Deus vai lhe dar isso aqui. Como se a relação nossa fosse mercantilista, como se Deus dependesse de um dinheiro meu, de uma fita minha, de uma vela minha, para ser bom comigo, jamais. Aí você vai perguntar, mas padre, então para que as promessas? A gente vai falar sobre isso aqui dentro do catecismo. Qual o sentido disso? Mas não é que Deus faz negócio com a gente, não. Você dá tantos reais, Deus vai lhe dar isso. Se você der um pouco mais, Deus vai lhe dar mais. Que isso? Isso seria reduzir o amor infinito de Deus pela humanidade, que dispensa essas coisas, totalmente. Deus não precisa dessas coisas, não. Para nada, absolutamente. Nada, absolutamente. Então, olha, até o prefácio da missa, um dos prefácios da missa, diz que Deus não precisa nem dos louvores da gente. Os louvores da gente não são necessários para que Deus cresça e seja Deus, de forma alguma. O texto da missa vai dizer assim: ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários, nós não nos cansamos de vos louvar, porque se em nada eles acrescentam ao que vós sois, contribuem para a nossa salvação. A gente reza e louva e reza por causa da gente, não é que Deus precisa de reza da gente, não. Deus é Deus do mesmo jeito, com reza ou sem reza. Se eu rezar, Ele é Deus; se eu não rezar, Ele é Deus do mesmo jeito. Agora, a minha oração contribui para a minha salvação. Você percebe que não é aquela relação que se tem por aí de Deus que tem que dar isso aqui para que Deus te dê isso aqui. Você tem que dar tantos reais ou cuidar de dar isso aqui para que Deus... Não. Este catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana não ensina isto. E qualquer igreja, católica ou não, protestante ou católica, qualquer igreja que ensine que Deus precisa dos nossos bens para nos dar bens, está desvirtuado. Precisa consertar sua doutrina. Não é o que ensina o catecismo da Igreja Católica. A gratuidade de Deus independe de nossa condição financeira. O que Deus quer da gente não é bem, mas há um bem que Deus quer da gente muito, é o coração da gente. O que mais quer, como diz a canção do Padre Zezinho, diz assim: não tinha nada para te oferecer, não tinha nada que eu pudesse pôr no teu altar, eu só pensava nos pecados que eu já fiz, eu só pensava nos irmãos aos quais não fiz feliz. Então eu me lembrei, mais do que ouro, mais do que prata, mais do que qualquer dom, o que tu queres é o meu coração. E isso Deus quer. Isso Deus quer. Por isso o catecismo vai falar sobre esses mistérios, colocando Deus na gratuidade das coisas. É por isso que a igreja deve fazer o esforço. Escute bem o que eu estou dizendo aqui. E o que eu digo aqui, eu assumo diante de qualquer padre, de qualquer bispo, de qualquer papa. A Igreja Católica deve fazer o esforço para ser sinal da maior gratuidade possível de Deus. Sinal da maior gratuidade possível de Deus. Tudo na igreja deveria ser de graça. Tudo na igreja deveria ser gratuito, porque a gente recebe da gratuidade de Deus, inclusive os sacramentos. O que eu digo aqui, repito, eu assumo, porque isso a gente vive. Há 20 anos a gente vive isso na igreja. Eu, como padre, vivo isto. Os sacramentos devem ser de graça. Há 20 anos que a gente vive essa experiência. Ninguém nunca morreu de fome. Ninguém nunca passou necessidade por não ter uma taxa de um batizado, de um casamento. Precisamos nos corrigir nisso? Precisamos. A igreja pode viver sem taxa de sacramento? Pode, deve. De graça vocês receberam, de graça vocês devem dar, disse Jesus. Portanto, o sinal da gratuidade de Deus deve se expressar primeiro na sua igreja. Não faz sentido
a gente falar de um Deus que é amor, de um Deus que é gratuidade, de um Deus que nos dá tudo gratuitamente e a gente está cobrando taxa disso, taxa daquilo, taxa disso, taxa daquilo. Não faz sentido. Chega a ser até uma incoerência com o que a gente prega e com o que a gente anuncia. O que Deus quer de nós, em abundância, aliás, mais do que em abundância, completamente, é o nosso coração. É por isso que é preciso sempre meditar bem sobre isso. Meditar bem sobre essa questão ligada à nossa identidade católica. A nossa identidade católica. Eu estou aqui acompanhando as pessoas que estão conosco em nosso curso. Obrigado a você que está com a gente. Marque sua presença aqui no Facebook. Diga de onde você é, da cidade que você está assistindo a gente, para a gente ir registrando aqui a sua presença e a sua participação. Mas eu quero voltar aqui ao Catecismo, no número 527. E com esse ponto aqui, eu vou me encaminhando o ponto 2 e vou deixar o ponto 3 para a próxima aula, para a gente não acumular muito conteúdo. Mas o ponto 527 ainda faz parte do ponto 2, que eu vou aprofundar aqui com vocês, que é os mistérios da infância de Jesus. A infância denota naturalmente a sua humanidade. Começa falando de Jesus, sobre Jesus como essa manifestação de Deus no meio das pessoas. Vai falar sobre a circuncisão, que era um ato próprio dos judeus, né? Vai falar sobre a submissão de Jesus à lei. O capítulo vai falar ainda sobre o batismo de Jesus mais tarde e vai dizer o seguinte: a circuncisão é um sinal da inserção na descendência de Abraão no povo da aliança e de sua submissão à lei. Jesus veio ao mundo como gente igual a nós, sujeito a uma lei. Não é porque era Deus que agora faz o que quer, sujeito a uma lei. Só que Jesus não foi escravo desta lei. Isso é importante lembrar. Ele não foi escravo desta lei. E aí vai dizer o número 528. Falando sobre os magos que visitaram Jesus no presépio, na sua infância. São representantes das religiões pagãs e o Evangelho vê as primícias das nações que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. Essa mística a gente vai celebrar daqui a pouco, daqui a algumas semanas, dentro do Advento, puxando para o Natal. A vinda dos magos a Jerusalém para adorar o rei dos judeus, mostra que eles procuram em Israel a luz da estrela de Davi, aquele que será o rei das nações. A vinda de Jesus significa que os pagãos só podem reconhecer Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo, voltando-se para os judeus, recebendo deles sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. E aí vem bonito isso, né? A plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire o privilégio de povo eleito. Ou seja, a vinda de Jesus no Natal congrega em torno de si todas as nações, inclusive o povo pagão. Diz o texto no ponto 529, quando Jesus se apresenta no templo, ele vai como primogênito pertencente a Deus. Jesus é primogênito, o primeiro filho, e é unigênito, o único filho de Deus. Simeão e Ana esperam Jesus para proclamá-lo como aquele que é luz das nações, glória de Israel, sinal de contradição, preveem a espada de dor que vai transpassar Maria, etc. Aí vem o terceiro, nós tivemos o nascimento, depois temos a apresentação de Jesus, o terceiro ponto é a fuga para o Egito, que é manifestando uma oposição das trevas à luz. As trevas em Herodes, a luz em Jesus. Aquilo que São João vai dizer, veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. E aí é o terceiro ponto desta vida da infância de Jesus que destaca: nascimento,
A apresentação no templo, fuga para o Egito, depois vai aparecer Jesus mais tarde com os doutores no templo discutindo sobre as coisas de seu pai. E aí, o catecismo fala sobre os mistérios da vida oculta de Jesus. Ponto 531. Aí vamos entender aquele silêncio dos 18 anos ali de silêncio de Jesus no Evangelho, né? Ponto 531 diz assim: durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos seres humanos. Uma vida corriqueira, sem grandeza aparente, uma vida de trabalho manual, uma vida religiosa judaica submetida à lei, uma vida na comunidade. E de todo esse período nos é revelado que Jesus era submisso a seus pais e que crescia em tamanho, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Só isso que a gente sabe. Era submisso aos pais e crescia na graça de Deus em tamanho e sabedoria também. Essa submissão de Jesus a Maria e ao seu pai adotivo vai cumprir o quarto mandamento. Qual? Honrar pai e mãe, né? Jesus é a imagem temporal de sua obediência filial a seu Pai Celeste. Esta obediência aos pais da terra é sinal da obediência ao Pai do céu. Isso já vem de sua mãe, quando disse: seja feita a vontade de Deus, faça-se em mim segundo a sua palavra. Agora, nós vamos fechar a aula de hoje vendo um texto bonito que é do Papa Paulo VI, quando falou na Igreja da Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria, em Nazaré, no ano de 1964, dia 5 de janeiro. São Paulo VI, hoje é santo, mas naquela época, Papa Paulo VI dizia assim, estou no ponto 533, acompanhe comigo quem tiver o texto. Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus. A escola do Evangelho. Primeiro ensina uma lição de silêncio, que nasça em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do Espírito. Primeira lição da casa de Nazaré, o silêncio. Uma lição de vida familiar. Segunda lição da casa de Nazaré. Que Nazaré nos ensine o que é família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. E a terceira lição da casa de Nazaré é uma lição de trabalho. Silêncio, família, trabalho. Enfim, recebemos uma lição de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu irmão divino. Falava o Papa Paulo VI em 1964, quando falou na locução na Igreja da Anunciação de Nossa Senhora, no dia 5 de janeiro. Então, termina o catecismo nessa parte do mistério da vida humana de Jesus, da vida oculta de Jesus, com a passagem do menino no templo, não é? Com o único acontecimento que rompe os silêncios do Evangelho sobre os ocultos dias de Jesus. E aí entra a consagração total de uma missão decorrente do Pai. Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu Pai? Maria e José não compreenderam, não. Eles não compreenderam essa palavra e aí, mesmo assim, acolheram na fé. Maria guardava todas essas coisas, diz São Lucas, durante os anos em que Jesus permaneceu oculto no silêncio de uma vida comum. Então nós hoje tratamos um pouco dos mistérios da vida de Jesus, e esse mistério entramos pela infância e pela vida oculta de Jesus. Nós ficamos no ponto 534. Na quarta-feira que vem, nós vamos continuar com o ponto 3, a partir de 535, vendo os mistérios da vida pública de Jesus, que aí foi quando Jesus foi batizado e começou a sua missão no mundo, e aí muita coisa aconteceu depois desse batismo. Jesus foi, além de batizado, para além do seu batismo, que inaugurou então o reino de Deus, que a gente vai ver em detalhes como é que foi isso e quais os desdobramentos
deste reino presente no meio do seu povo. A aula de hoje foi esse parágrafo terceiro, vou recapitular para quem chegou depois. A gente retomou o parágrafo terceiro nessa aula de hoje, que foi a partir do número 512, sobre os mistérios da vida de Cristo. Antes de terminar a nossa aula, eu queria só fazer alguns lembretes para vocês. Primeiro, nós vamos, a partir do dia 22, nós vamos iniciar uma série de vídeos no nosso canal do YouTube, que são vídeos para as equipes de liturgia. Isso foi um pedido que foi feito já há tempos, e eu estava só esperando que chegasse o tempo do advento para a gente começar um ano litúrgico já certinho. Então, a cada sexta-feira, nós vamos postar no nosso canal do YouTube, e também, por que não, no canal do nosso Facebook, nós vamos postar um pequeno programa chamado Dia do Senhor. Dia do Senhor é um programa curto, deve durar seus 15 minutos, entre 15 minutos e meia hora, dependendo do programa, mas não mais que meia hora. Vai ser um programa curto que vai sempre orientar as equipes de liturgia para a celebração do domingo seguinte. Será sempre postado na sexta-feira para ajudar as equipes a preparar a celebração do domingo seguinte. Ali nós vamos tratar do tema da liturgia, qual o tempo litúrgico que estamos vivendo, quais os cantos que poderemos cantar naquele domingo, qual o roteiro de reflexão da homilia das leituras, um pouco das leituras do domingo seguinte, a questão das cores litúrgicas, enfim, vamos preparar a missa do domingo, né? Chama-se Dia do Senhor, preparando a ceia. Exatamente, a gente vai toda sexta-feira com você, a gente vai dar as dicas para as equipes de liturgia de canto, leitores, comentaristas, salmistas, pastoral da acolhida, acólitos, ministros da Eucaristia, enfim, todo o pessoal que lida com liturgia dominical. A gente vai oferecer toda sexta-feira, então a partir do dia 22, estamos preparando os programas, eles serão gravados, não serão ao vivo, serão gravados, mas serão disponibilizados toda sexta-feira, durante todo o ano, preparando sempre a liturgia do domingo seguinte, ou alguma liturgia extra que surja no meio do ano, que não seja dominical, mas que também mereça uma preparação especial de alguma festa que surja pelo meio do caminho. Esse é o nosso projeto que nós temos, então, para fazer com você, na nossa escola de formação, e vamos trabalhando para que tudo isso possa surtir efeito na vida das comunidades, das nossas paróquias, dioceses que estão conosco também, de vários lugares diferentes. A gente vai tentar orientar o nosso povo, as equipes de liturgia, com esse programa chamado Dia do Senhor, preparando a ceia. Esse é o projeto. Quero agradecer a você que esteve comigo nesta noite. Nós estaremos de volta quarta-feira com mais uma aula, mas amanhã a gente tem a missa às 7 horas da noite aqui também, com a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a bênção dos doentes e a bênção da água na missa de amanhã. Quarta-feira a gente volta com a nossa próxima aula do Catecismo da Igreja Católica. Aos sábados a gente está fazendo, dentro do possível, às 5 horas da tarde, a gente está concluindo o estudo do Diretório de Catequese, aquele que a gente começou, e todos os sábados, 5 da tarde, dentro do possível, a gente está fazendo. Segundas e quartas, a aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Obrigado a você que esteve conosco. Quero suplicar a bênção de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, por intercessão de São Miguel Arcanjo, nosso padroeiro. Rezemos a oração ao nosso arcanjo padroeiro. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Receba agora a bênção de Deus por intercessão de São Miguel Arcanjo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, desça sobre você como fonte de paz, esperança, alegria e saúde, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite a você e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.